sou Plínio de Souza e começando mais um Nas Ondas da Evolução. Hoje falando de um tema que mundialmente é um problema, tá? Que é o tema suicídio. Putz, que tema pesado, Plínio. Mas, enfim, eu sou de Escorpião, né? E trabalho com desenvolvimento humano. E eu gosto de trabalhar temas complexos, temas densos. Isso me fascina, a possibilidade de encontrar saída rápida e eficiente, profunda, para temas complexos. E a primeira coisa é colocar luz, então, na escuridão, né? Para que a gente consiga solução para temas tão complexos e tão densos, tão sensíveis, doloridos. A primeira coisa é gerar compreensão. A compreensão traz aprendizado e o aprendizado proporciona mudança. A primeira coisa é a compreensão. E todos nós, de certa maneira, já tivemos algum contato com a questão do suicídio, né? No ano de 2012, no Brasil, foram mais de 12 mil casos de suicídio no Brasil. O Brasil está em 8º lugar no mundo em número de suicídios, né? Matéria do Estado de São Paulo de ontem, né? Esses números. O primeiro no mundo é Índia, seguido de Estados Unidos, e Brasil em 8º lugar em número de suicídios, né? Então, 12 mil casos em 2012. Se foram 12 mil pessoas que se suicidaram, muito mais tentaram, né? Muito mais do que 12 mil tentaram o suicídio e foram salvas ali no último momento. Não se suicidaram. No caso, por exemplo, de lavagens, né, estomacais, as lavagens intestinais. No caso de pessoas que tentam suicídio ingerindo substâncias tóxicas. E muito mais ainda pensaram em suicídio, né? Então, se 12 mil fizeram, muito mais pessoas tentaram e muito mais, mas muito mais, já ao longo da vida pensaram em suicídio em alguma fase. Então o suicídio, ele é algo que faz parte do ser humano, faz parte da humanidade, né? Acontece há muito tempo, na grande maioria das nações, na grande maioria dos povos. E quais as causas do suicídio? Vamos investigar um pouco isso, as causas do desejo do suicídio, né? Uma causa clássica, que é comum, que todos nós ouvimos muito falar, e já de cara talvez você tenha respondido, é a depressão, né? A depressão causa o suicídio, muito bem, mas o que causa a depressão que causa o suicídio? Porque nem toda depressão gera suicídio, leva ao suicídio. O que causa essa depressão? As causas podem ser variadas, né? É muito comum encontrar várias possibilidades. Mágoa e vingança, sentimento de inadequação, inadaptabilidade, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, medos do mundo, tristezas ligadas a perdas, querer seguir alguém que já se foi, né? Olhar para a morte porque alguém morreu antes da própria pessoa e querer seguir isso. Falta de perspectivas de futuro significativo, que faça sentido, que seja melhor do que o presente. São inúmeras as possibilidades de causas do suicídio, né, da depressão suicida. Existe a causa possível genética para a depressão? Existe, mas ela é a menor, né? Não existe comprovação de que, nossa, a genética é o que causa suicídio. Existe uma desorganização hormonal, uma desorganização química no corpo de pessoas que estão em depressão? Sim, existe. Mas será que ela é a causa? O que vem primeiro? A desorganização química hormonal ou é o pensamento, a ideia negativa que produz a desorganização química hormonal? O que vem primeiro? Do ponto de vista
dos estudantes, né, do psiquismo humano, dos psicólogos, dos programadores neurolinguísticos. Primeiro vem no pensamento, ou seja, o sistema produz a depressão a partir do pensamento. No mínimo existe uma permissão para que isso se dê, né? Então, ideias, crenças, pensamentos negativos podem desorganizar quimicamente um corpo, assim como pensamentos positivos estimulam o corpo. Né? Se você, por exemplo, tem estímulo sexual, seu corpo todo entra em processo de produção química que gera a excitação. Né? Se você está muito contente com algo, seu corpo todo tem uma produção química a respeito disso. Se você vai saltar de paraquedas, se você vai fazer algo que é perigoso, seu corpo produz uma química naquele momento intensa no seu corpo. Se você tem pensamentos negativos a respeito de você, a respeito da vida, a respeito do futuro, então o seu corpo produz uma química negativa. E isso fica atuando no seu corpo. Então, são muitos os casos de depressão, de suicídio. Vamos falar de uma das causas possíveis, a mágoa dos pais. Às vezes o adolescente ou o adulto, principalmente o adolescente, fica com ideias suicidas para se vingar dos pais de alguma maneira, quando ele não se sente ouvido, quando ele de alguma maneira se sente agredido, humilhado dentro de casa, quando ele se sente desrespeitado, não levado em consideração. Né? E aqui eu não estou querendo culpar pais de adolescentes que tentam suicídio. Não, isso na verdade é uma doença da família que está acontecendo, a doença na comunicação da família, um problema na comunicação familiar, em que todos estão sofrendo, não é só o adolescente. Né? Então, o que importa é que o adolescente entende como ataque, entende como desamor, entende como humilhação, o embate nas suas discussões, nas suas ideias, o embate de necessidades, né, do adolescente com os familiares. E isso pode gerar um sentimento de desamparo, um sentimento de desespero, que pode fazer com que o adolescente queira aliviar esse sentimento, ao mesmo tempo buscando vingança, se vingar dos pais. E busque e tente o suicídio. Então, uma das causas de suicídio é esse sentimento, essa necessidade de vingança. Importante que, se você percebe um adolescente desesperado no relacionamento familiar, né, porque o que acontece? O adolescente ele é muito mais impulsivo do que um adulto, ele ainda não tem o seu corpo racional, ele não tem o seu cérebro plenamente desenvolvido, ele ainda está muito mais perto da natureza, né, ele está muito mais perto do bicho, do animal, do que o adulto, no sentido que ele tem um corpo emocional bem desenvolvido e intenso, portanto ele vive intensamente as emoções, mas assim como os mamíferos, mas ele ainda não tem a razão, o superego muito bem formado. Né? Então, o que acontece? O adolescente, se ele tem uma ideia muito forte, ele começa a pensar naquilo, os sentimentos crescem e ele tem uma chance grande de ir naquela direção. Então, às vezes os adultos perdem tempo de ajudar no tratamento, achando que aquilo não vai acontecer, que o adolescente vai pensar, que racionalmente imagina que isso vai acontecer, mas não, o adolescente, que ainda está perto da infância, é mais movido pelas emoções, muito mais do que os adultos, né? Na grande maioria das vezes. Então, sim, pode acontecer a tragédia. Então, se a família percebe o adolescente desesperado, o adolescente se escondendo dos relacionamentos com a família ou com os amigos mesmo lá fora, se percebe um movimento depressivo, se percebe um embate na comunicação da família com o adolescente, e o adolescente se trancando, se fechando em si mesmo, sendo violento e ao mesmo tempo se fechando em amarguras, então é hora de cuidar dessa pessoa, né? É hora de levá-la para um processo funcional, eficiente. Pode-se fazer terapias, pode-se fazer o coaching integrativo, um processo com programação neurolinguística, constelação familiar, técnicas avançadas, pode-se reorganizar isso rapidamente. Uma questão de depressão, uma questão de dificuldade de comunicação e entendimento dentro de um sistema familiar, pode ser solucionado num processo ali de 12 sessões, um processo breve,
com as pessoas envolvidas. Então, eu vou continuar aqui no tema, mas se faz sentido para você, se você vive isso na sua família, e esse é um tema muito complexo, muito profundo emocionalmente, busque ajuda. E na Ápice você tem essa ajuda. Venha para uma primeira sessão gratuita, venha para um momento, uma entrevista para você entender o nosso método. Nosso método, ele é um processo que entrega resultado. O comprometimento é com o resultado. São 12 sessões ou 6 sessões, se for um processo menos complexo. Ligue no 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E então, esse tema da vingança, do desespero, é o que muitas vezes causa depressão, mas temos outros também. Às vezes, o sentimento de inadequação, de inferioridade. Então, uma dificuldade de adaptação ao meio, né? Ou seja, todos os organismos buscam se desenvolver para se adaptar. Então, os animais eles buscam adaptação ao meio em constituição física, em comportamento, em temperamento, né? Ele busca se adaptar ao meio. Nós, humanos, vivemos em sociedade. Para nós é muito importante a adaptação. É muito importante para nós termos um lugar nos grupos dos quais fazemos parte. É importante nos sentirmos pertencentes, é importante que a gente se sinta dono do lugar, daquele lugar na família, daquele lugar no grupo de amigos, daquele lugar lá no clube, no time, daquele lugar, né, enfim, na escola de inglês, ou seja, entre os amigos na balada, né, eu estou falando na balada com um termo mais adolescente, mas isso independe da idade, o adulto, depende da idade, é importante que ele se sinta adaptado ao meio, ou seja, que a pessoa se sinta bem na convivência com os outros, que ele se sinta normal, né? Podendo se relacionar numa boa, conversar, expor as suas ideias, discutir, trabalhar, se divertir, viver o seu lazer. Então, uma pessoa adaptada a esse momento social. Agora, se não existe uma boa adaptação, a pessoa se sente inadequada, ela tem medo da crítica, ela tem medo da chacota, da humilhação possível, né? Da repreensão, ou seja, ela não se sente adaptada, é como se ela não se sentisse pronta para a convivência. Muitas vezes isso acelera um processo intenso de depressão que traz ideias suicidas. Ou, às vezes, traz buscas faz com que a pessoa busque alívio através de drogas, através de uma atividade física intensa que produz endorfina, que alivie, ou através da comida, come intensamente para aliviar esse buraco, essa falta de relacionamento, essa falta de troca de afeto, né? Porque a pessoa fica mais isolada por conta desse problema de adaptabilidade. Então, muitas vezes isso leva à dependência química, né? A pessoa busca na cocaína o alívio, busca na cocaína a autoconfiança para conviver, ou busca no álcool também o alívio, o descanso da tensão física nos relacionamentos, busca no alívio a possibilidade de extravasar, né, no álcool, a possibilidade de extravasar, de ser ela mesma. Só que chega um momento que isso começa a dar muito problema, né? Porque aí o corpo começa a ser afetado, os relacionamentos próximos começam a ser afetados com a dependência química e aí entra numa espiral terrível. Mas por que muitas vezes o dependente químico não quer largar a sua droga, não quer largar o álcool? Porque ele sabe que sem o álcool, sem a droga, emocionalmente ele vai se sentir pior. Né? Porque o álcool ou a droga já foi uma busca de solução, já foi uma tentativa de aliviar aquele sentimento de inadequação, aquela depressão que vinha com o sentimento de inadequação. Por isso é importante olhar para as causas profundas, né? Gente, julgar o suicídio, essa ideia de que a pessoa que se suicida é fraca, isso é uma bobagem. A pessoa que se suicida está fugindo, é um covarde. Isso é uma bobagem. É preciso muita coragem para se suicidar, né? A pessoa que se suicida é uma pessoa que já buscou alternativas, que já tentou se aliviar e não conseguiu.
e por não ver outra saída, acaba tomando essa decisão. Mas é importante, portanto, saber que existem outras saídas, apenas ela ainda não viu, ela ainda não acessou, né? Não acontece, às vezes as pessoas falam, puxa, mas não tem uma pessoa que combina comigo, a pessoa fica mal porque não encontra um parceiro amoroso, uma parceira, mas não é que não existe, ela apenas ainda não encontrou, não acessou. Se ela fizer um processo de coaching, de relacionamento, isso vai ajudá-la a encontrar. Então, se uma pessoa está com esse processo depressivo, que busca, que começa a olhar para a depressão, que começa a olhar para o suicídio e vai em direção ao suicídio, normalmente é uma pessoa que não está encontrando outra saída. Tá? Mas a saída existe, não é fora dela, é dentro dela. É preciso reorganizar a baixa autoestima, o sentimento de inferioridade, sentimento de inadequação. É preciso reorganizar, reprogramar isso, de onde que isso vem, é importante descobrir de onde isso vem. Vem muitas vezes de comparação, lá no passado, na infância, comparação com outras pessoas da família, com o irmãozinho, com primos, e aquela comparação fazia a criança se sentir inferior. Às vezes vem com uma rejeição à gravidez da mãe por conta de uma fase da vida, e aí aquele ser que vem já se sente rejeitado. Às vezes tem a ver com uma fase de bullying na escola, porque a criança tinha alguma diferença física ou no comportamento, e as crianças massacram, né? Porque elas não têm ainda, como eu disse, o superego bem formado, aquele aspecto na mente, a autocrítica bem formada, né? Então, vem uma vontade de fazer uma piada, uma chacota, elas vão para cima, né? Então, isso tudo pode instalar nas pessoas crenças de inferioridade. Eu sou menos, eu sou burro, eu sou feio, eu sou feia, eu sou inferior, eu sou incapaz, eu não sou o suficiente. Essas crenças podem ficar ali instaladas, arraigadas no psiquismo, fazendo parte de uma história de vida a partir daí. A pessoa tem 40, 50, 60 anos e se sente inferior e luta com esse sentimento de travação e briga para conseguir trabalhar, se relacionar, e às vezes quer se esconder, quer se aliviar, né? Muitas vezes quer se resolver, então, buscando o suicídio. É o que às vezes acontece. Então isso precisa ser trabalhado. Um outro tema, que muitas vezes também é causa de suicídio, é medo, né? A pessoa se sente insegura, tem medo do mundo, medo da vida. E isso pode também fazer com que esse estresse, essa tensão toda, ela busque alívio através do suicídio. E a falta de perspectiva de futuro, né? Esse é um dos aspectos fundamentais que levam as pessoas na tentativa de suicídio. Como eu vinha falando, se você não acompanhou o começo do programa, né, foi publicado ontem no estado de São Paulo, os números, que o Brasil é o 8º no mundo em números de suicídio, são 12 mil, em média 12 mil suicídios ao ano, pelo menos foi agora registrado no ano de 2012, é o 8º no mundo. Se 12 mil pessoas se suicidaram no Brasil, muitas mais pessoas tentaram se suicidar. Muitas mais. E se muitas mais tentaram suicidar, muitas mais pensaram em se suicidar e não tentaram. Mas muitas mesmo. E você provavelmente já teve alguém por perto, um amigo de um amigo, uma pessoa na família, um amigo de alguém na família que se suicidou. Provavelmente você tem por perto pessoas que já tentaram suicídio. Provavelmente você tem bem perto pessoas que já pensaram em suicídio. Talvez você já tenha sido uma dessas pessoas. Então, importante entender essas causas, né, que são causas ligadas à baixa autoestima, ligadas talvez a sentimento de vingança dos pais, vingança da sociedade, quando a pessoa se sente de alguma maneira desrespeitada, não levada em consideração dentro da família, ou às vezes também a falta de perspectiva de futuro, né? Ou seja, a pessoa tem um sentimento ruim, ela vê a vida está ruim, e ela não vê chance de sair dessa vida para uma vida melhor. O futuro é sombrio, o futuro não é motivador, não é empolgante. Importante reorganizar, trabalhar, né? Ou seja, no coaching integrativo, esse método que nós integramos, programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose ericksoniana, nós trabalhamos a reprogramação de dentro para fora de qualquer processo de depressão, baixa autoestima, falta de perspectiva, dificuldade de comunicação e relacionamentos.
fazemos um processo de 12 sessões, ou talvez 6 sessões, vai depender da complexidade do tema, um processo de mudança completa desse aspecto, né? Ou seja, é um crescimento dos aspectos emocionais que ficaram presos em partes lá da infância, que fazem com que a pessoa se sinta inadequada e que pense em suicídio. Então, se isso acontece com você, ou você percebe isso com alguém da sua família, seja uma pessoa adulta, seja um adolescente, que o risco é bem maior, né? Porque ele não tem ainda a autocrítica muito formada, ele é mais levado pelas emoções e corre mais risco, então, de chegar a vias de fatos, né, num processo de suicídio. Então, se existe isso por aí em vocês, é melhor resolver. Existem muitos caminhos para resolver. Já teve algumas tentativas e não resolveu plenamente, só melhorou? Venha conhecer um método para resolver plenamente. Venha para o coaching integrativo, as mais modernas técnicas para identificação e reprogramação emocional, programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose ericksoniana, terapia da linha do tempo, Emotional Freedom Techniques. Nós trabalhamos com um processo focado em resultados. Depois de 3 sessões, você já está percebendo mudanças significativas, você já preenche avaliação a respeito. É um processo de fato pé no chão para pessoas e famílias que querem mudança. Conheça nosso método, venha para uma primeira sessão gratuita esse mês, ligando agora dizendo que você ouviu na Rádio Mundial, ligue para a Ápice Desenvolvimento Humano, somos mais de 10 profissionais alinhados, supervisionados, engajados, com missão de promover evolução acelerada às pessoas. Telefone 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000. Também soluções para dependentes químicos. 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, APICE desenvolve.com.br, e você pode ficar nosso amigo no Facebook e assistir os programas via Facebook, recebê-los, né, via Facebook. Então é só você procurar Ápice Desenvolvimento Humano e curtir a nossa página. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço, muita evolução, muita superação, crescimento sempre, tudo de bom. Tchau, tchau.